nós vamos entender um pouco mais profundamente esse viés filosófico e de que maneira esse viés filosófico ele vai proporcionar, né, para o modelo de saúde um aprofundamento ou não. E para isso a gente tem que voltar um pouquinho lá na antiguidade, só para a gente poder compor esse conhecimento, para eu mostrar a vocês de que maneira, lá na antiguidade, o ser humano era visto. Qual era a perspectiva que se utilizava para entender o ser humano. E a perspectiva era esta aqui. Logos, patos, eros e mitos. O que quer dizer cada uma dessas dimensões do ser humano? O logos é a lógica, a razão. O patos é a emoção e o sentimento. O eros é a matéria, a corporeidade. E o mitos é a metafísica, a imaterialidade. Ou seja, quando nós pensamos no ser humano, essas 4 dimensões elas estão presentes para que nós possamos ter a inteireza, a condição da personalidade humana. Então, todos nós somos compostos por essas quatro dimensões. E agora, o que nós precisamos entender é: nós somos diversos uns dos outros. E se nós somos diversos uns dos outros, a forma como essas 4 dimensões estarão integrando cada um de nós também será diferente. Mas todos nós temos o ambiente lógico da razão, temos o ambiente da emoção, temos a noção da corporeidade, ou seja, o entendimento nosso diante do mundo, e temos o mito, que é o processo metafísico, ou seja, a ligação nossa com tudo aquilo que não é material. E quando eu digo tudo aquilo que não é material, eu digo aquilo que tem um nível de densidade de matéria tão pequeno que nós não podemos olhar com os nossos próprios olhos. Eu dei um exemplo na outra live, que é aquele exemplo de você colocar um arroz no fogo e esse arroz que está no fogo começar a ferver e sair a fumaça, e de repente você está num outro cômodo da casa e sente o cheiro do arroz. Então nós temos aí 3 níveis de densidade totalmente diferentes. Primeiro, o nível denso do arroz em si, depois o nível menos denso desse arroz, que é a fumaça, e depois um nível menos denso ainda desse arroz, que é o cheiro do arroz. Mas nenhum dos 3 deixa de ser o arroz em si. Então, quando a gente fala de materialidade ou imaterialidade, a gente está falando em situações de densidade material tão pequenas que não serão vistas aos olhos nus. Então, esses 4 elementos, eles fazem parte, né, da nossa construção como seres humanos e faz parte da relação nossa de seres humanos com o mundo. E aí, o que é que acontece? Num determinado momento ali, da Idade Média para cá, o Logos e o Eros passaram a ter uma condição social muito maior do que o mitos e o patos. Quando é que isso acontece? Quando a nossa lógica de pensamento passa a adotar o racionalismo e o materialismo como pontos fundamentais da nossa existência. Que nós chamamos ali, por exemplo, esse modelo historicamente, é o modelo que vem a partir principalmente do modelo industrial. Então, nesse momento em que o Logos e o Eros ganham uma força muito grande, o mitos e o patos perdem a sua importância social, a sua importância para o entendimento desses indivíduos em relação ao mundo. Então, condições não tangenciadas passou, por exemplo, a ser excluídas do modelo científico.
Então, emoção, sentimento, fé, coisas que não poderiam ser tangenciadas, não poderiam ser medidas. Elas saem de cena para que a razão e a materialidade cumpram o seu papel de absoluto dentro do modelo científico ocidental. Então, nós hoje somos frutos desse momento e desse modelo, em que o mitos e o patos não deixam mais, deixam de ter a expressão nessa condição e nesse modelo filosófico e social. Então, nós passamos a admitir a razão e a matéria como fundamentos da ciência e retiramos desse modelo científico ocidental a condição metafísica e o modelo emocional. Então, se eu trouxer isso para a construção da saúde no Ocidente, eu vou entender que qualquer coisa que não possa ser tangenciada, ela perde o valor para a construção de um modelo de saúde, por exemplo. Então, o que é que fica muito evidente? A emoção, o sentimento, eles passam a ser excluídos dos processos fisiológicos. Então, na antiguidade, ou antes da Idade Média, a emoção e o sentimento, eles tinham uma importância muito fundamental no processo de adoecimento. A partir desse modelo lógico-materialista, a emoção e o sentimento perderam a tangenciabilidade para estar dentro de um modelo científico. Então, hoje, quando nós fazemos ciência, por exemplo, na faculdade, o nosso objeto de pesquisa ele é sempre amplamente tangenciado, ou seja, eu posso criar um espectro do meu objeto para que esse objeto seja explicado. Se ele não puder ser explicado baseado no modelo lógico-materialista, ele não serve para a construção da ciência. Então, isso precisa ficar evidente entre nós para que nós entendamos de que maneira nós perdemos essa relação com aquilo que é menos denso dentro de um processo de conhecimento para a concretização de um modelo de saúde. A medicina chinesa, que vem de 4.000 anos, ela sempre teve, nunca perdeu esse elo muito forte, que é o processo emocional, o processo do sentimento nas condicionantes do adoecimento. Tanto que para nós, praticantes do Qigong, o Qigong ele serve para a reorganização bioenergética do corpo, e essa reconstrução bioenergética do corpo, ela passa muito pela diluição dos nós emocionais. Os nós emocionais são sempre um fundamento muito presente nas condições de adoecimento dentro do processo da visão da medicina chinesa. Então, quando eu avalio um indivíduo, eu avalio nele coisas que são imperceptíveis nas medidas de uma construção da ciência ocidental. O paciente na medicina chinesa, o início da avaliação dele começa quando ele entra no consultório. Quando ele entra no consultório, o andar dele conta. A fala dele conta. A expressão do rosto conta. A forma como ele se posiciona, como ele posiciona o corpo dele diante dos outros, conta. Então, antes de ele sentar à sua frente para falar para você qual o processo de adoecimento dele, você já fez uma análise muito profunda inicial que você vai unir com aquilo que ele vai lhe falar. E depois você ainda vai avaliar a condição bioenergética dele a partir do pulso e da língua. Então, tem muita construção
nessa expressão que esse indivíduo nos mostra antes de ele sequer abrir a boca num consultório. Então, por isso, para nós, o mitos e o patos, também junto com o logos e o eros, são fundamentais. Sem o mitos e o patos, não existe a inteireza do indivíduo. Sem o mitos e o patos, não existe expressão. Porque a lógica e o corpo é apenas uma parte dessa expressão. Quando ele se condiciona e lhe mostra algo que nem ele tem intenção em mostrar, ele revela isso a partir do mitos e do patos. Então, essa construção inteira das 4 dimensões são os fundamentos básicos e profundos que a medicina chinesa traz em seu cerne, para que nós possamos avaliar um determinado adoecimento. E por isso, o modelo dedutivo. Porque a partir do viés do fator maior, que é o Qi, a abrangência maior, que é o Qi, nós entendemos o que cada indivíduo tem de diferente um do outro. Uma dor de cabeça na primavera não é a mesma dor de cabeça no outono. Os condicionantes energéticos são diferentes. Aí você me diz, Evandro, mas estação do ano? Sim. Porque há fatores eletromagnéticos que interferem nos processos bioenergéticos do corpo, assim como a Lua, ela consegue mover a água do seu organismo, assim como ela move a água do mar. É intangível entender que a força bioenergética gerada por uma determinada emoção afeta diretamente um órgão que possui sua mesma frequência, limitando a capacidade de receber e de compartilhar energia. Então, aquilo que eu falei no início sobre a frequência vibracional, é isso que está sendo colocado aí nesse pequeno fragmento. O medo afeta o sistema rim. A raiva afeta o sistema fígado. A tristeza afeta o sistema baço-pâncreas. A alegria afeta o sistema coração. As referências bioenergéticas nos servem exatamente para isso, para que nós possamos diferenciar aquilo que precisa ser diferenciado, que é o indivíduo.